and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Oiê, tudo bem? Nós somos a Íbica, Igreja Batista Cidade Americana. Se você chegou a este vídeo, é porque Deus tem algo muito especial para falar com você. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, faça isso agora. Deixe também seu comentário e não se esqueça de curtir esse vídeo. Que Deus fale grandemente com você. Ah, que alegria que tá essa noite, hein? Que felicidade! Oh, glória a Deus! Amém, irmãos? Podemos começar? Nossa celebração de Páscoa começa hoje. O tema do nosso culto é a ressurreição. Nós teremos a apresentação do nosso chuchuzinho Bento, que chegou. As crianças estão alvoroçadas, mas os adultos têm que se comportar, tá? Só as crianças, por favor. Vamos orar, irmãos? Pai de amor, Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui para louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor, para buscar a Tua presença, mas principalmente para levantar um louvor e adoração a Ti, ó Deus, em um culto de adoração a Ti, que só o Senhor é merecedor da nossa adoração, Pai. Que tudo que for feito aqui esta noite seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Que os nossos dons, os nossos talentos, a nossa mente, tudo esteja voltado para Ti, Senhor. Que seja, ó Pai, como cheiro suave chegando ao Teu trono de graça, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com os avisos, porque hoje o culto é emocionante, né? Temos várias emoções, então os irmãos guardem os avisos aí. Culto de quarta-feira, culto de oração, pelo WhatsApp. Você vai lá, pega o link, e aí você vai entrar no Meet, e aí você vai entrar no nosso culto de oração online, tá? Toda quarta-feira o link é disponibilizado no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso WhatsApp Comunhão, procura o pessoal do Ibicom, pastor, para que coloquem você no nosso grupo do WhatsApp, para que você possa receber o link do nosso culto de oração. Não esquecer das células, né? Se você também não faz parte, procure os líderes. Temos Alain, temos Nice, temos pastor, temos Mateus. Procure um líder de célula, faça parte de uma célula, para você entrar em comunhão maior com o Senhor e com a igreja. Temos o nosso acampamento de mulheres, dia 6 e 7 de maio, o valor é R$150. Procura a Cássia, mais alguém, Cássia? Jaque, Gabi, Ângela e Cássia, tá? Andréia. Quer participar? Procure as irmãs, não fiquem de fora. A gente parcela, né, Cássia? A gente faz qualquer coisa para você ficar com a gente lá no nosso acampamento. Então não falte, é para todas as mulheres, tá? Não é mulher casada, é todas as mulheres. Acima de 18 anos, pode participar, tá bom? Nós temos duas campanhas em andamento. A campanha da Páscoa Solidária, tá? Que será o mês da Páscoa Solidária. Até o último domingo, nós estaremos recebendo o kit para montar os kits, que igual foi entregue o ano passado lá para o pessoal do Cara Limpa, tá?
É uma pasta de dente, uma escova de dente, um chocolate, sabonete e eles fazem o kit e as crianças vão lá entregar para o pessoal que o trabalho que é feito com moradores de rua. Esse trabalho é patrocinado pelo Conexão Teens, então você pode procurar Nayara, Rosângela, Gleidson, Alexandre, tá bom? Pode procurar um deles e entregar o seu kit. Você não precisa comprar um kit completo, mas você pode ajudar com a pasta de dente, ou um sabonete, ou uma caixa de bis, tá? Faça a sua parte. No final do culto, Ministério Atuação, se você não pegou o seu chaveiro com a sua doação, nós estaremos lá no final do culto, eu, Badawi, irmão Luizinho, irmã Sandra, Tamara veio hoje, a nossa nova participante do nosso Ministério Atuação. Nós vamos estar lá para você pegar o seu chaveiro com a contribuição mensal que você vai fazer para o Ministério Atuação, tá? Nós contamos com isso para poder abençoar a vida de outras pessoas, tá? Então, é um propósito que você vai fazer com a sua doação mensal, aquele alimento que vai estar no seu chaveiro para você não se esquecer, ok? Então, que Deus abençoe o nosso culto essa noite, que nós estejamos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, através da cantata das crianças, através dos testemunhos que serão dados aqui, que você esteja com a sua mente e o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Amém? A palavra está com a Celisa. Boa noite, irmãos. Boa noite para quem está em casa. Nessa primeira música, eu peço que os irmãos fiquem sentados para as crianças entrarem, tá bom? A Bíblia diz que todos pecamos, mas Deus nos ama tanto que enviou Jesus. Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue na cruz, mas ele está vivo, ressuscitou. Vamos celebrar. Amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar.
3 dias ele ressuscitou. Porque é Páscoa. Jesus morreu na cruz. Murilo, cuidado, cabra. Pode começar? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Seu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A igreja pode se levantar.
aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Eu sei o que é Páscoa. As pessoas pensam que a gente não sabe. Galileu, né? Em playback. Disfarce. Um pouquinho mais pra cá, se você quiser vir um pouquinho pra cá. Se os irmãos quiserem se aceitar, pode se sentar. Os crianças, alguns pensam talvez que não entendemos de assuntos tão reais. Mas sabemos, porém, que Jesus veio aqui e tornou na cruz triste morte sofrer. Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Não somente coelhos e ovinhos de chocolate, bom é lembrar que o bom Jesus deu a vida por amor. Nós sabemos que o mundo comemora a Páscoa de maneira agradável para nós crianças. Existe algo mais, meu querido Jesus veio ao mundo e morreu triste morte na cruz. Páscoa, Páscoa, que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, que isso simboliza pra você? Não somente coelhos e ovinhos de chocolate, bom é lembrar que o bom Jesus deu a vida por amor. Nós vamos da manhã, Cristo então ressurgiu e pro céu com o Pai foi pra sempre morar. Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você?
somente coelhos e ovinhos de chocolate. Bom é lembrar que o bom Jesus deu a vida por amor. Amor a você. Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Igreja pode se levantar.
Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Amém? É um pouco, né, do que nós, as mães, tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente, teve todo o apoio da família em casa, porque os pais iam ensaiando em casa as músicas. Agora eu gostaria de chamar aqui rapidinho, o pastor me dá a palavra, é a Fernanda, a Gabi e a Laís. Por favor. Esse é o novo time do Geração Alegria. Antes ficávamos eu e a Fernanda, daí a Gabi chegou esse ano e a Laís também está vindo para ajudar a gente. Nós agradecemos muito a Deus por isso, porque Deus está trabalhando na vida das nossas crianças. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar, e hoje o Senhor está vivo, Senhor, que as crianças possam levar esta mensagem para os outros amiguinhos dela e para a família dela, dos que ainda não te conhecem, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite você que nos acompanha em casa. É muito bom ver as crianças cantando, nos contagiando com a sua alegria e trazendo essa mensagem que é tão importante. O Senhor Jesus está vivo, Ele não é um Cristo morto, nós não temos o mestre da nossa religião em um túmulo, nós o temos vivo ao nosso lado, e isso é um motivo enorme de celebração. Agradecemos a todos que estão nos visitando, que se sintam bem em nosso meio, é uma alegria ter vocês aqui, e que Deus toque o coração de vocês com a graça e com o carinho dEle, e vocês se sintam abençoados, né? Eu queria chamar uma pessoa para vir aqui à frente, eu queria chamar o Bento. Bento, você podia vir aqui, por favor? Você não quis vir sozinho, Bento? Quis companhia? Está aí o abençoado de Deus, vindo pela primeira vez em um culto, diante do Senhor e diante de toda a igreja. Eu queria ler só um versículo, alguns versículos. Agora, bom, já que estão vindo, por favor, todos os familiares presentes. Sara, você tem condições de vir aqui para frente? Não dá? Não? Então, tem mais. Vamos vir mais para cá, por favor? Ok, deixe-me ler essa passagem.
Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite consagrando a vida do Bento. E ele é muito tranquilo, ele está aqui à vontade, né? Ainda bem que ele puxou o pai. E agora a gente vai ter um momento muito especial, que é a Sara cantando uma música que ela compôs, ela e o Bento. Boa noite. Bom, essa música, como o pastor comentou, né? Eu e o Bento compomos, porque ele cantaria uma parte aqui. Então, é como se ele tivesse composto também, né? E ele foi a primeira pessoa que ouviu a música, né? Porque quando eu fiz essas estrofes, ele estava na minha barriga. Então, a gente compartilhou ali, por isso que somos nós dois, né, filho? E a gente ensaiou também a semana toda e vai cantar junto agora. Quero te abraçar e ouvir as batidas do teu coração. Vou em seu colo deitar e ouvir tua voz chamando meu nome. Abençoado, filho do meu ventre, nós te amamos, hoje para sempre. Teu olhar no meu me diz quem eu sou e me sinto seguro. E para sempre vou ser o seu bebê, mesmo quando crescer. Abençoado, filho do meu ventre, nós te amamos, hoje para sempre. Abençoado, filho do meu ventre, nós te amamos, hoje para sempre. Eu chorei porque era a parte dele cantar, né? Vou tirar.
A Sara agora vai dar um breve testemunho de como foi a experiência. Ah, a mãe inventa cada coisa, né? Falei, não vou chorar. Não chorei no ensaio aqui. Não tem como, né? É algo realmente inexplicável. Eu fiz uma colinha aqui, mas uma parte eu não vou ler, é só para lembrar mesmo. A maternidade tem nos ensinado, a paternidade tem nos ensinado muitas coisas, né? E uma delas que a maternidade é sacrifício. E para haver sacrifício, precisa haver amor. Isso te lembra algo? Sacrifício, amor? Pois é, Jesus. Ele se sacrificou. E foi o maior dos sacrifícios, né? A gente passa por privação de sono, passa fome, passa tudo para que o bebê, para que o nosso filho esteja bem. Mas imagina Cristo, né? Imagina o coração de Maria vendo Jesus sendo crucificado. E quando o anjo apareceu para ela, para falar que ela ia gerar Jesus, ela falou, eis-me aqui. Ela não questionou nada, ela não falou, nossa, por que eu sou tão nova, eu tenho José, a gente vai casar, como que vai ser isso? Não, ela não questionou nada. Ela só falou, eis-me aqui. E ela sabia do que Jesus ia passar. E mesmo assim, ela foi fiel a Deus. E a maternidade me mostrou muito dos meus pecados. Deus, através da maternidade, me mostrou muito dos meus pecados. Coisa que eu não intitulava de pecado, né? Mas Deus intitulava de pecado. E graças a Deus por isso, porque através de tudo isso Ele tem me tratado, Ele tem tratado a gente como casal também. Você pode falar, nossa, mas você só tem 1 ano de casado, tratando o quê, né? Pois é. A gente é pecador e não importa o tempo de casado, não importa o tempo de maternidade, o tempo, quantos filhos você tem, quantos anos de casado, enfim. Deus, Ele usa todas as situações para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele. E a matemática de Deus é surpreendente. Eu queria ter lembrado antes e eu lembrei hoje à tarde. Hoje faz exatamente 1 ano que eu descobri que eu estava grávida do Bento. Foi muito engraçado. Depois, quem quiser saber como que foi, eu conto. Não vou contar aqui porque se estende. E, inclusive, faz 1 ano que o Caio saiu para comprar mais de 3 testes para ter certeza que eu estava realmente grávida, né? Para não ter erro, né, amor? Mas eu queria contar uma coisa de como a graça de Deus, ela superabunda quando você se dispõe a deixar Deus fazer as coisas acontecerem, né? Faz aproximadamente 5 ou 6 anos que eu agradeço pela mudança de emprego no curso de ação de graças. Todo ano eu agradeço a Deus porque eu mudei de emprego. Aí você fala, nossa, você mudou mais de emprego do que mudou de casa, né? Bem isso. Depois que eu entendi o que Deus tinha para mim na minha profissão, eu fui procurando algo melhor dentro daquilo que Deus queria. E quando eu descobri que eu estava grávida do Bento, bateu aquele receio, né? Eu estava numa empresa que eu era PJ e falei, e agora? Vou entrar de licença maternidade, não sei por quanto tempo, 2, 3, 4 meses, e vou ficar sem esse salário, que fazia bastante diferença lá em casa, né? A gente recém-casado, o Caio tem um emprego estável, mas eu estava nessa empresa como PJ. E aí eu comecei a orar a Deus e foi como, sabe quando você entra numa água, assim, a água vai te levando? Foi exatamente dessa forma que aconteceu. Eu comecei a fazer algumas entrevistas,
quando eu descobri que eu estava grávida do Bento, eu já estava de 5 semanas. Para quem não sabe, é 1 mês e 1 semana. E aí, nesse decorrer, comecei a enviar alguns currículos, entrar em contato com recruiters, pelo LinkedIn, contato com outras pessoas também, se sabia de alguma oportunidade. E aí eu comecei a ter um retorno, eu fiz aproximadamente umas 10 entrevistas em 10 locais diferentes, e em todos eu falava que eu estava grávida. E era justamente esse o motivo, né, de eu estar procurando uma nova oportunidade. Alguns davam aquele sorrisinho amarelo e seguiam a entrevista. Ah, que legal, quantos meses? Ah, estou de 2. Ah, bacana, bacana, e nunca mais entrou em contato, né? Até mais. E até que eu encontrei uma empresa, eu já estava em contato com uma recruiter uns 2 anos, ela entrou em contato comigo e eu não estava interessada. Aí eu falei com ela, falei, vi que tem vaga aí, né? Beleza, aí eu consegui fazer a entrevista lá. Ia para a parte técnica, queria muito entrar nessa empresa, e estava entre 2. Essa empresa que eu queria e uma outra empresa. E aí eu falando com o Caio, né? Nossa, eu quero muito essa empresa. Nossa, se eu entrar nessa empresa, vai ser maravilhoso. Aí o Caio, mas e se ela falar não? E a outra falar sim? Eu falei, vou para falar sim, né? Na hora ali que eu não tiver resposta, é fácil falar isso. Aí passou 1 mês e eles nenhuma das 2 deram retorno. E eu andando com as 2 assim, esperando o retorno deles. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem para a recruiter, mandei uma mensagem. Acho que foi 1 dia antes, né, da outra me responder. Aí mandei mensagem. Aí a moça falou, agradecemos, gostamos muito do seu perfil, mas a gente vai seguir com outro candidato, clássico. Eu falei, tá bom. Na verdade, eu recebi a proposta da outra primeiro, e 1 dia depois eu entrei em contato só para ter certeza se eu falava sim para a outra, né? Porque eu fiquei na dúvida. Então, a outra que deu certo, que eu estou hoje, eu não queria. Eu não conhecia nada da empresa, eu não bateu, assim, não... Sabe quando não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus? Eu não queria fazer a vontade de Deus, eu queria fazer a minha vontade. Mas a que prevalece é a vontade de Deus, graças a Ele por isso. E aí eu recebi a proposta numa quarta-feira. O moço entrou em contato comigo e falou, gostamos do seu perfil, inclusive a gente vai até aumentar seu salário para você vir para cá. Aí você aceita? Eu falei, eu vou falar com meu marido, aí eu dou um retorno. Olha, ele ainda aumentou o salário, ainda falei que talvez eu aceitasse. É muita ousadia, né? Mas Deus tem uma paciência tremenda. E aí eu ainda entrei em contato com outra empresa para ver se ia dar certo. Por fim, aceitei a empresa que eu estou hoje, 2, 3 dias depois que a outra empresa foi me responder que não tinha dado certo. E por que eu contei tudo isso na apresentação do Bento, né? Para falar que como Deus supre cada necessidade da gente, mesmo a gente querendo ir por caminhos que não são os caminhos que Ele quer ir, mesmo a gente caminhando caminhos que não são do agrado dEle. E, inclusive, nessa empresa que eu estou hoje, eu falei que eu estava grávida. Eles, como todo mundo, assim, nas entrevistas, que legal, tal. Só que, sabe quando você não sente uma confiança, você fala, mais um que falou legal. E aí, quando eu entrei na empresa, foi totalmente diferente do que eu esperava, do que eu imaginava. Foi realmente um presente de Deus para a nossa família, para o nosso sustento. E eu tenho certeza absoluta que é Deus quem está sustentando, é Deus quem tem sustentado até hoje. E lá eu trabalho com design, né? E o time de design eles sempre pergunta do Bento, como que está o Bento? Ele está crescendo, manda foto. Eles compraram um presentinho para o Bento sem esperar, sabe? Uma coisa muito envolvente, assim, de você falar, não é possível que Deus não está nessa situação. Então, Deus se mostra até onde a gente não quer ver. A gente só precisa ter esse feeling, né, de tem alguma coisa diferente aqui. É Deus que está atuando nessa situação. Então, eu queria contar isso nesse momento especial de apresentação do Bento. Também foi um processo muito especial para a nossa família, né?
Depois, quem quiser saber sobre o parto, quiser saber detalhes, a gente conversa, marca uma reuniãozinha para eu contar cada detalhe. Eu gosto de contar os detalhes também. Então, é isso. Eu vou citar um versículo bíblico que diz que, em Mateus, que um comerciante procurava uma pérola de grande valor. E ali ele fala que quando ele a encontra, ele vende tudo o que ele tem para possuí-la. Nós não tivemos que vender nada. Nós não tivemos que fazer nada. Não houve nenhum esforço da nossa parte para que Deus entregasse nas nossas mãos uma pérola de grande valor, que é a vida do Bento. E eu quero orar pela vida do Bento, e vocês como igreja, como irmãos, como família, cada um de vocês tem uma importância gigantesca na educação, na criação do Bento. Nos momentos em que a Sara e o Caio vão precisar de apoio em oração, nas lutas, né? Porque ela agora é mãe, ela viu todo o processo do início, né? O coração, a mente da gente muda completamente, né? Como ela mesma já relatou. Então, eu queria que vocês colocassem de pé, estendam as suas mãos sobre a vida desse casal, sobre a vida do Bento. Eu vou estar orando, mas eu gostaria que você abençoasse a vida dessa família, juntamente comigo. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque sabemos que nós não somos dignos de nada, não há em nós nada que, ó Deus, que atraia a Sua atenção, para que nós pudéssemos ter feito algum esforço, ó Deus, para merecer, ó Deus, essa vida tão preciosa que é o Bento, ó Deus. Que o Senhor entregou ele nas nossas mãos, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe, o guarde, livre-o do mal, que o Senhor, ó Deus, o proteja, onde quer que Ele colocar as plantas dos pés dele, ó Deus, que, ó Deus, possa ver ali, ó Deus, transformação, regeneração, que o Teu amor alcance as vidas, ó Deus, aonde o Bento estiver, que ele seja sal e luz, ó Deus, sobre essa terra, ó Pai, que a Sara e o Caio, Senhor, possam ensiná-los nos Teus caminhos, ensiná-lo, ó Deus, com graça, com amor, que o Bento possa crescer, ó Deus, na estatura do varão perfeito que é Teu Filho Jesus, ó Pai. Senhor, nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque em cada momento o Senhor cuidou da vida da Sara, cuidou da vida do Caio, ó Pai, e da vida do Bento, ó Deus. Nós recebemos esse presente, ó Deus, e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, poder fazer, ó Deus, todo o possível e impossível, ó Pai, para retribuir, ó Deus, cuidando desta família, ó Deus, assim, ó Deus, como o Senhor nos dá agora, ó Deus, condições para fazer. Capacita-nos, ó Deus, a amar, a cuidar, ó Deus, da vida do Bento, ó Deus. Que o Senhor, que ele possa, ó Pai, amar o Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. Que ele possa amar o Senhor acima de tudo, ó Deus. E que, com certeza, Senhor, eu peço ao Senhor que Ele possa ser um intercessor, ó Deus, para alcançar vidas. Que Ele possa ser um intercessor que se coloque, ó Deus, à disposição, se coloque na brecha, ó Deus, por vidas. Que se coloque, ó Deus, na oração diante do Senhor, ó Pai. Essa, ó Deus, é a minha oração, é do meu coração, ó Deus, para a vida do Bento. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vou fazer uma oração. Podem sentar. Vou fazer uma oração para apresentar o Bento aqui na igreja e também diante de Deus. Vou orar. Deus, estamos aqui em Tua presença, Pai, para Te
gloriar, para mostrar o nosso amor pelo Senhor, ó Pai. Gostaríamos de agradecer pela vida do nosso filho Bento, ó Pai. Que ele venha se tornar um homem, Pai, que siga os teus caminhos, ó Deus, que por onde que ele ande, ele fale do Senhor, que ele seja luz, ó Pai. Te agradecemos por ser os pais desse garoto, Pai, que acorda tão alegre de manhã, que traz alegria para nossa casa, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Que o Senhor dê sustento para a gente, tanto emocional quanto espiritual, ó Pai. Que a gente possa cuidar do Bento da melhor forma possível, Deus. Que a gente possa levar ele nos caminhos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os diáconos a virem aqui à frente. Fiquem em torno do casal. Não precisa fechar, só em torno. Senhor, que a Tua graça infinita e salvadora, o Teu amor ilimitado e constante, sejam marcas na vida do Bento, Senhor. Que os seus pais experimentem a responsabilidade de guiá-lo nos seus caminhos, Senhor. Que eles possam ser modelos de vida, que eles possam ensinar valores por Bento, que eles possam ajudar o Bento um dia a ter um encontro pessoal contigo, ó Pai. Para que ele também tenha a experiência da salvação. Que seus familiares também sejam modelos, ó Pai, de vida para ele. Para que o Bento cresça física, emocional e espiritualmente, Senhor. Diante do Senhor e diante de todos os homens. Que o caminho dele, ó Pai, deixe um aroma de Cristo em torno das pessoas que ele venha conhecer, com quem ele venha se relacionar. Protege, ó Pai, das doenças, dos acidentes. Protege, ó Pai, desse mundo mal. E que nós possamos, ó Pai, ver com alegria o crescimento dessa preciosidade que é esse que vai ser teu futuro servo, o Bento, ó Pai. Nós abençoamos o casal com prosperidade, com paz, com comunhão plena contigo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Bento. Eu sei. Não, só vou falar outra coisa. Pessoas que foram testemunhar tem. Tá. Continuando na presença do Senhor, nós vamos ter um momento de testemunhos essa noite do que a ressurreição de Cristo faz na vida dos nossos irmãos, na nossa comunidade como igreja. Eu gostaria de ler um texto para os irmãos, João 20, a partir do versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levantaste-me, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. E no versículo 19 diz que o Senhor chegou no meio deles, que eles estavam reunidos com medo dos judeus, e que ele se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco.
O que o Senhor quer hoje, nesta noite, o que Ele fez, a sua morte, a sua ressurreição, é entrar na tua casa essa noite e dizer: paz seja convosco. Que você possa olhar e ouvir e sentir a voz de Jesus, assim como Maria sentiu. Quando Ele a chamou, ela viu, era Jesus. Imensa alegria. Que você possa ouvir a voz do nosso Senhor essa noite. Que você possa abrir a porta e que Ele entre em sua casa e faça morada. Nós vamos ter testemunhos de irmãos nossos. Eu vou chamar a Zenaide para começar. Vai contar um pouco da sua história sobre a ressurreição de Cristo na vida dela. Que amor extravagante é esse amor que Cristo derramou na cruz, né? Como Ele nos amou, como foi algo assim tremendo. E na minha vida não foi diferente. O Senhor me resgatou, eu era uma criança. Eu devia mais ou menos em torno de 7 a 8 anos. Por isso que eu me emociono com o cuidado com as crianças, com a pregação do Evangelho com crianças. Porque foi com crianças. Então, falando para eu fazer assim, eu falei: gente, mas não tenho blusa de zíper, não tenho nada, então fazendo assim. É o microfone, gente. E como esse amor extravagante me alcançou, né? Mesmo sem eu merecer, mas a graça do Senhor foi que me alcançou. Eu, como eu estava dizendo, eu era criança, né? Tinha em torno de 7, 8 anos, e eu era convidada pela minha vizinha para que eu fosse numa classinha de criança. E eu já estava me preparando para começar a fazer a minha primeira comunhão, porque era assim que a tradição ensinava, assim que minha mãe me ensinava, meus pais, mais minha mãe, né, que eu tinha que fazer a primeira comunhão. E, afinal de contas, eu tinha uma vontade de comer aquela hóstia, comer não, né, tinha só pôr na boca, mas eu tinha uma vontade de tomar aquilo, não sabia bem o que significava, mas eu queria. E aí eu comecei a ir quando criança, e eu comecei a ouvir desse amor extravagante que o Senhor tinha por mim. E que não era uma hóstia, que não era um pedaço de pão ou qualquer coisa parecida, mas era o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que Ele tinha derramado por mim. E aí eu comecei a frequentar as escolas bíblicas, que na verdade eram à tarde, umas 3 horas da tarde, a gente ia para a casa de uma senhora, e que o nome dela era Ernestina, mas a gente chamava carinhosamente de Dona Zuzu. E nós íamos para lá, e lá a gente ouvia a palavra de Deus. Um pouco antes disso, a gente também frequentou um outro grupo de uma moça, que também era da igreja presbiteriana, e que lá também falava do amor de Cristo. E aí nós fomos crescendo, e minha mãe, no começo, achou que era coisa de criança. Deixa aí com as meninas, né? Melhor ir lá do que ir para outro lugar. E eu comecei a ir, e comecei a entender o plano de salvação, entender o sacrifício que Jesus tinha derramado sangue na cruz por mim. E eu abandonei as classes lá de primeira comunhão, porque eu entendi o plano de salvação. E Deus começou a trabalhar na minha vida, mesmo eu sendo uma criança, mesmo eu tendo em torno de 8, 9 anos já, e Deus trabalhava no meu coração. Aceitei Jesus como meu Salvador, deixei tudo aquilo. Não foi fácil. Eu era rejeitada lá em casa, nesse aspecto, porque eles me chamavam, era a época daquela música da Rita Lee, Ovelha Negra, e meus irmãos me chamavam de Ovelha Negra, e eu disse: não quero ser diferente, eu só quero aceitar Jesus, eu só quero viver para Jesus, eu não quero, não é ser diferente, mas no fundo era assim, porque eu queria que essas barreiras fossem quebradas pelo amor de Cristo para a minha vida, um amor extremamente extravagante, que não mediu sacrifícios por mim. E assim foi minha trajetória, lutando. No dia do meu batismo, me batizei no mesmo dia que a Cássia. Minha mãe ficou 1 semana sem falar comigo,
Porque ela não me amava? Não, ela me amava muito. E para eu conseguir me batizar, eu já queria antes esse batismo, e minha mãe não deixava. Aí eu só fui me batizar aos 13 anos de idade. E disse: mãe, eu tenho certeza do que eu quero. Eu tenho certeza que eu quero esse Cristo. E aí me batizei. E na nossa época não era fácil. Eu acho hoje bem mais tranquilo essa questão de você falar que você é cristão. Bem mais fácil hoje. Porque hoje muita gente fala que é isso. Na nossa época, para você ir para a igreja com a Bíblia preta, que a gente usava a Bíblia preta, para ir para a igreja no domingo à tarde, se alguém da rua visse, na segunda-feira, o pessoal tirava uma chacota de você. E era assim que era no nosso tempo. Mas nós éramos adolescentes conscientes daquilo que nós queríamos. E nós queríamos estar na presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês: quanto o amor Jesus derramou na minha vida, mesmo sem eu merecer, mas a graça do Senhor. Hoje já faz uns 50 anos, né? Mais de 50 anos que eu vivo esse amor. E assim, quantas coisas Deus me poupou. Na minha adolescência, muitos problemas foram poupados. Muitas situações eu deixei de sofrer por conta do amor de Cristo, porque para mim era primordial, para mim era essencial, como é hoje. Ainda que eu não mereço, mas a graça do Senhor me alcançou. Então, o que eu quero deixar para vocês é que, mesmo eu sendo uma criança, o amor de Cristo me alcançou. E o amor de Cristo está disponível para cada um de nós. Para cada um de vocês. Se alguém que me ouve, ou que vai me ouvir, olha, as crianças cantaram hoje. A Páscoa não é só de coelho nem de ovinho, mas é de um grande sacrifício, de um cordeiro, sim, que morreu na cruz para nos salvar. Então, que Deus possa abençoar. Aí, só para concluir, os meus pais se converteram para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos se converteram, eu só tenho 2 ainda, nós somos de 6, eu sou a caçula. 2 ainda que não se converteram, mas nós temos aí, para a honra e glória do nosso Deus, nós temos 3 pastores na nossa família. E que filhos e filhos, né, dos meus irmãos e dos meus filhos, e eu creio, Jorge e Rita aqui também, ou aqui, ou em Piracicaba, não importa, eu creio em conversões, eu creio sim em salvação, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Irmãos, há poucas semanas atrás eu dei meu testemunho aqui, né? Talvez eu não menti, esqueci alguma coisa. E hoje eu vou falar o que eu esqueci e acrescentar mais, né? Se eu tiver tempo. É o seguinte, a minha trajetória também difere um pouco da irmã Zenaide, porque eu aceitei a Jesus nos meus 25 anos, 24 para 25. E, como os irmãos sabem, eu entrei zombando da palavra de Deus na igreja, com meus amigos. Hoje é galera, aquele tempo era patota, né? Faz tempo, hein? Então, entrei zombando dos irmãos e gritava aleluia, sem saber o porquê. Glória a Deus, zombando. E Deus me quebrantou. Com o tempo eu fui indo era de sábado o culto, eu fui também. E até o dia que eu aceitei a Jesus no meu coração, e tudo mudou. E muda. Como mudou o meu, dos irmãos que é que se encontram, aqueles que vão aceitar Jesus, que estão aqui também. Tudo tem seu tempo debaixo do sol, né? Então, minha trajetória começou mais tarde, mas começou. Isso que me alegra. Hoje estou feliz no caminho do Senhor. E falando da ressurreição, né? Nós tínhamos a classe catecúmenos, na época, era 1 ano de aprendizado, para depois passar pelo batismo. Chamava catecúmenos. Era muito proveitoso, muito bom, que
nos dava suporte, né, para saber por que estava batizando, por que ia fazer parte do corpo de Cristo na igreja, né, com os irmãos. E agora, mudando um pouquinho, essa semana eu vi um folheto, no começo da semana, comemorar a morte de Jesus. Eu falei, não, está errado isso. Não vamos comemorar a morte de Jesus, não, vamos comemorar a vida, comemorar o que vive. Comemorar a morte daquele que vive, está errado, né? E são os céticos da vida, né? São céticos como aqueles da época. Nós vemos nos evangelhos, todos falam da ressurreição de Jesus. Marcos, Mateus, Lucas, João, todos com a mesma convicção, com a mesma certeza, ele ressuscitou. Por que está chorando? A pedra saiu, se abriu, busca quem? Se ele ressuscitou. O outro mais poético ainda, porque busca entre os mortos aquele que vive. Eu acho tão poético, tão lindo essa frase, porque busca entre os mortos aquele que vive. É para a nossa vida, né, irmãos? Eu me alegro na ressurreição de Jesus e estar no caminho do Senhor como os irmãos estão. Amém. Boa noite, irmãos. Que responsa. O pastor me mandou mensagem à tarde falando, você pode dar um testemunho lá na frente? Eu falei assim, posso, estou sempre aqui, né? Eis-me aqui. Mas daí eu vi a igreja cheia e muitas emoções, estou chorando desde o começo do culto. Então, estou aqui. Trouxe uma colinha também para falar um pouco com os irmãos. O pastor falou assim, você tem que refletir, né, e falar sobre quem é Jesus ressurreto na sua vida, quem é o Jesus vivo, né, aquele que ressuscitou, quem ele é para você. E eu vou dizer que, eu anotei aqui, que Jesus é meu BFF. Quem tem BFF aí? Levanta a mão. Quem não sabe, é meu best friend forever. Meu amigo, melhor amigo para sempre. Nele eu encontrei o amor que eu sempre busquei em lugares e pessoas erradas. Eu tenho um histórico de que comecei na igreja muito nova, fui batizada acho que com 12 anos, né? E depois, por um tempo, eu me perdi, eu me desviei. Tenho um histórico de 2 tentativas de suicídio, para quem não sabe. Uma aos 17 anos, quando eu tomei vários remédios, praticamente num tratamento de 60 dias eu tomei de uma vez e minha mãe precisou correr comigo para o hospital para fazer lavagem. E depois outra agora em 2017, quando eu peguei o carro e saí numa rua ali na Carioba, a 80 por hora, sem cinto de segurança, e joguei o carro numa árvore. E precisei ficar usando colar cervical, e quando eu fui para o hospital na madrugada, era de madrugada, o médico falou assim, quando fez raio-x, ele falou assim, você está inteira, mas você poderia ter quebrado seu pescoço no meio e estar, pelo menos, paraplégica. Ele falou assim, eu não sei, você está só com uma lesão, uma inflamação aí no nervo, mas sua coluna cervical está toda inteira, está tudo tranquilo, você só vai usar o colar cervical por uns 20 dias para poder estabilizar, né, todos os ossinhos ali, todos os... Então, tenho esse histórico aí na minha vida. Por quê? Por um tempo, eu não sabia quem eu era. E, como eu disse, buscava amor em pessoas e em lugares errados. Dentro desse buscar em pessoas, foram os relacionamentos que eu tive, né, em que eu tinha uma dependência emocional muito intensa com cada relacionamento que eu criei. E, graças a Deus, para a honra e glória dele, hoje eu estou, desde 2020, solteira. Glória a Deus. Porque o estar solteira, para mim, o significado representa uma libertação dessa necessidade de ter alguém ao meu lado. Porém, hoje eu moro sozinha num apartamento, mas, na verdade, eu não moro sozinha. Eu sou só a pessoa que assinou o contrato lá para alocar, né? Mas eu subloquei, ninguém sabe. Porque o Espírito Santo mora ali comigo todos os dias. Então, no contrato está que não pode sublocar, mas eu subloquei. Então, tem um morador comigo ali todos os dias. Eu não moro mais sozinha, né?
E Jesus representa todas as minhas fontes, a cura e a palavra final. Recentemente eu finalizei um tratamento terapêutico que eu estava fazendo há 2 anos. Uma psicóloga muito boazinha, que me acolheu em vários momentos. Mas, depois de novembro, que eu fiz o Metamorfose Radical, eu comecei a trazer umas demandas para ela, diferente, que ela não entendia. E ela estava já um pouco assim, estressada, assim, né? Cansada de mim. Era um tratamento que eu tinha ganhado dela, fazia parte de um projeto social. Então, assim, aquele paciente que não está evoluindo, que está só atormentando e não paga R$1, eu vou dispensar. Então, numa última situação em que a gente conversou, foi quando eu pedi direcionamento de Deus, porque eu não queria me dar alta, né? Não me dar alta no sentido de falar que eu estava bem 100%, e estava esperando a resposta dela. Mas eu não queria encerrar esse acompanhamento, porque falava, não, Deus abriu essa porta, eu ganhei, mas, ao mesmo tempo, a gente já não estava batendo nas informações, né? E foi quando Deus me deu a resposta em uma sessão em que ela falou assim para mim: Raquel, você já foi em vários psiquiatras, você tem o histórico aí de depressão, de transtorno alimentar desde adolescente e tal, mas eu identifiquei que você tem transtorno de bipolaridade. E você, toda vez que vai em consulta, nesse tratamento que a gente está fazendo, você não leva essa questão a sério, você não leva isso para os seus psiquiatras. Ela falou, então você não está dando importância para o meu trabalho. Até aí, tudo bem. Quando ela virou e falou assim, eu estudei o seu caso, eu levei seu caso para um grupo de estudo de outros profissionais, eu conheço você. Ela falou assim, para você ter ideia do quanto eu sei que você tem diagnóstico de bipolaridade, nunca foi revelado isso, nunca foi identificado por nenhum médico, mas eu tenho tanta certeza que eu sei quando você vai estar bem, quando você vai estar mal, quando você está de pé e quando você vai cair. Hoje também, depois, eu falo, né, do Metamorfose Radical, irmãos, não no sentido de que é o lugar para cura de todos os problemas, mas lá Deus deu sequência no meu tratamento. Ali foi a cereja do bolo, eu posso dizer, dentro de todo esse processo que eu estou vivenciando de mais busca e intimidade com Deus. É a cereja do bolo, que eu posso dizer, que aconteceu ali comigo, né, em novembro. E lá, né, depois foi o marco, porque ali findou o meu diagnóstico e nasceu uma filha, a imagem e semelhança do pai. Como eu disse, né, eu tenho até então o diagnóstico de transtorno alimentar, e hoje eu não tenho mais esse transtorno alimentar, para a honra e glória de Deus também. Já há 3 meses eu também tenho mudado muito o meu comportamento em relação à comida. Tenho buscado uma vida jejuada na presença de Deus, e isso tem feito toda a diferença também. E nasceu uma serva, que é imperfeita, mas que busca, né, deu um novo significado para a comida. E um versículo que, dentro da leitura que a gente fez do Novo Testamento, né, pastor, cadê o pastor? Está aqui. A gente fez a leitura do Novo Testamento, e eu vou deixar o versículo que mais marcou a minha vida durante essa leitura do Novo Testamento inteiro, que é João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua boa obra. Para vocês podem não ter muito sentido, mas para mim tem muito sentido, porque hoje a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua boa obra. E enquanto eu cuido das coisas dele, ele já me falou que ele está cuidando das minhas. Então, os meus sonhos Deus conhece. Para mim foi muito emocionante ver a família da Sara aqui. Deus sabe o quanto eu também tenho desejo no meu coração de constituir uma família, de ter um marido que seja um varão realmente crente, servo do Senhor, que não seja crente meia boca. Tem que ser uma pessoa realmente que busca intimidade, e eu estou esperando. Mas, enquanto isso, ele já me falou que
O amor deles é completo na minha vida. Eu não preciso ser amada por mais ninguém quando eu realmente já entendo o amor de Deus na minha vida, desse Jesus que está vivo. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, amém. Eu vou respeitar o tempo. Quando a Marisa me convidou para vir dar o testemunho, cara, eu já venho pensando nisso desde o dia que ela fez o convite. E hoje eu vim a pé para a igreja, falei, nossa, é uma meia horinha andando, vou pensando no testemunho. Então eu preparei um negócio tão bonito. Mas aí ouvindo os testemunhos dos outros irmãos, da Sara, foi tudo vinagre. Então, o que eu queria dizer para vocês é como que Jesus me salvou, como que eu ressurgi como uma fênix, né? Para a honra e glória do Senhor e não por mim mesmo. Porque eu me converti no ano de 98, eu tinha aproximadamente 16 anos. Eu era um adolescente muito problemático. Eu briguei muito com a minha família, eu queria fazer parte dos populares da escola, e para fazer parte daquele grupinho dos populares, você tinha que ser rebelde, você tinha que desrespeitar os seus pais. Eu falei, é isso que eu preciso para ser aceito nesse grupo? Então eu vou desrespeitar meus pais, eu vou ser rebelde, etc. Então isso só me trouxe problemas até hoje, assim. E eu sempre adorei uma boa polêmica, né? Porque isso me fazia ser mais rebelde ainda. Até que eu conheci um cara chamado, popularmente, de Charlie Brown, mas é o Adriano Fonseca, amigo nosso aqui da Íbica. E ele apresentou para mim um folhetinho com as 3 leis espirituais, um laranjinha. Talvez os menos jovens da igreja já tenham ouvido falar. Porque, assim, mesmo eu frequentando a igreja, né, eu era católico, eu sempre me sentia em dívida com Deus, porque eu sabia que eu era pecador, fazia coisas erradas, e às vezes, de vez em quando eu dava uma moeda para um mendigo, falando, olha lá, Senhor, me alivia um pouco, né? Então eu dizia até que eu era um escravo do pecado, né? Nada que eu fazia estava bom para me redimir dos meus pecados, então eu vivia muito oprimido. E na palavra de Deus, que estava muito resumido naquele folhetinho, estava justamente a resposta que eu precisava. Que não há nada que você possa fazer que possa te redimir dos seus pecados. Pecado é algo muito grave. A gente populariza muito, às vezes ignora, deixa passar, né? Mas o pecado nos encaminha para o inferno, só isso, mas a eternidade de longe de Deus, né? Então, o pecado é algo muito grave para você compensá-lo fazendo boas obras, ou sendo uma boa pessoa, ou sendo um cara legal, né? E quando eu descobri isso daí, que foi a chave, eu falei, tá bom, já que eu não consigo, quem é que consegue por mim? Só alguém do tamanho de Deus, que é o seu Filho Jesus, né? Eu sei que o versículo é manjado, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o seu primogênito, para que ele morresse no nosso lugar. E quando eu me converti, foi... Nossa, eu me lembro até hoje, foi num polivalente, eu estava debruçado sobre uma prancheta, que eu fazia técnico em edificações, e ali eu fiz uma oração, e eu me lembro que eu aceitei a Jesus Cristo. Eu confesso que não mudou nada, assim, visualmente falando. Falei, nossa, agora eu vou ver os anjos do Senhor, né? Mas eu já sentia que o pecado me incomodava, que já não era a mesma coisa, que eu tinha um discernimento espiritual diferente. Mas logo após, quando eu me converti, eu não sei se eu jogo a culpa em Satanás. A gente tem essa mania, né, de Eva, foi Adão falando, foi a Eva que fez minha cabeça aqui, foi a serpente, sempre jogando a culpa. Mas logo depois que eu me converti, eu comecei a ler um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, que é um livro para você ler em 40 dias. Eu demorei 2 anos e meio para ler aquele livro, porque no começo, glória a Deus, vixe, é o amor de Deus, Jesus morreu por você, etc. E do meio para frente e o que você tem feito para honrar esse sacrifício, né?
Deus não fez o universo para você. Olha que eu falava, nossa, mas como assim, né? Eu me sentia tanto amado. E chega uma hora na vida cristã, né, que você tem que amadurecer. Não é só viver das bênçãos, né, achar que Deus criou o universo para você. Não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que toda honra e toda glória é para Ele, não é para mim. E aí eu tive um pouco de dificuldade na questão de obedecer e de santidade. Aí eu já entrei na faculdade. Aí já foi mais difícil ainda seguir os caminhos do Senhor, porque eu queria Cristo na minha vida, mas eu não queria, né, o cristianismo na minha vida. Eu queria só a parte boa. E isso me afastou um pouco dos caminhos do Senhor, até que, num ato de misericórdia de Deus, né, misericórdia, Deus podia ter falado, olha, você me conheceu, não me honrou, não te conheço. Me negou na frente dos homens, vou te negar na frente do meu pai. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, né? Ele não precisava fazer isso. Isso não ia diminuir a glória de Deus. Mas Ele me amou primeiro e Ele insistiu em mim. E aí eu não sei como, eu voltei a ler aquele livro, né, talvez onde é que minha vida estivesse mais afastada de Deus. E na retomada daquele livro estava escrito que a gente precisa ter uma vida espiritual com Deus. Não é só, aceitou a Cristo? Bom, agora a gente vê Cristo na eternidade de novo. Não, a partir daqui é um caminho de crescimento espiritual, de mergulhar em águas mais profundas e ter experiências cada vez maiores e cumprir o propósito do ID, né? E aí, naquele livro estava escrito para você fazer parte de uma família espiritual. E aí eu procurei o Adriano de novo. Eu falei, Adriano, que igreja que você está indo? Eu preciso numa igreja. E aí, que era na 7 de setembro, ele falou, Douglas, eles se reúnem lá. Acho que o Adriano nem ia direito. Ele falou, mas eles se reúnem lá umas 2 vezes por semana. Eu só podia de quarta-feira. De domingo eu tinha outros compromissos. E eu fui lá num culto de quarta-feira. O pastor Felipe estava falando de Filipenses. Eu já achei muito engraçado. Eu falei, deve ter outra igreja, que deve ter um pastor chamado Colosso falando de Colossenses, né? Entendeu, pastor? Eu achei muito assim, né? Pastor Felipe falando de Filipenses. E eu me lembro do Roger na entrada, assim. Ele devia achar que eu era um ladrão, que eu estava esperando abrir a igreja lá na 7 de setembro. Né? Eu falei, aqui a Íbica, ele é. Não era identificado lá na frente direito. Depois eu lembro do Mateus naquele culto também. Né? E, e a partir dali, né, foi esse viver com Cristo, de Jesus, né, realmente insistir em mim. Cara, se fosse por mim, não estava aqui não. O amor de Deus é impressionante, como disse a Zenaide, é extravagante. Né? E eu agradeço muito a Deus por Ele ter insistido em mim. Eu tenho aprendido muito com isso. Às vezes a gente julga tanto as pessoas, falando, nossa, mas esse crente não tem jeito, está sempre batendo na cabeça, está sempre... E a gente? Né? Quantas vezes a gente não honrou o nome de Cristo e Jesus respirou fundo e falou, vamos lá, vamos renovar essa misericórdia aí, porque se depender da boa vontade dos irmãos, e do Douglas principalmente. Então, pessoal, que a gente tenha esse equilíbrio, né, de ter a consciência que Jesus morreu por nós e que nós devemos buscá-lo, nós devemos honrar esse amor. Ok? Posso fazer uma oração também, pastor? Só para encerrar o meu testemunho. Baixem suas cabeças. Meu Deus e Pai, eu queria lhe agradecer hoje pela sua misericórdia. Não na minha vida apenas, mas na vida de toda a igreja. Nós sabemos que se fosse pelo esforço humano, se fosse pela capacidade humana, se fosse pelo amor que está no nosso coração de carne, a tua igreja não ia prevalecer, ó Pai. Nós queremos agradecer hoje pelo Teu Santo Espírito que habita os nossos corações e que Ele sim faz a diferença nas nossas vidas e que nessa caminhada cristã nós podemos reconhecer isso, Pai. Que o nosso coração de carne se esvazie para que o Senhor possa crescer nas nossas vidas e nós possamos refletir esse amor que o Senhor nos amou primeiro, para que mais pessoas sejam alcançadas, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. O céu está baixinho, né?
Deus está quase aqui, os anjos estão quase voando aqui na nossa igreja. Deus é maravilhoso. E foi um culto muito, muito, muito abençoador hoje. É muito bom ouvir o testemunho de cada um de vocês. Eu já conheci um pouquinho da história da Raquel, não tudo que ela contou hoje. E Deus fica muito contente com o que aconteceu aqui hoje. Que outros domingos possa ter outros testemunhos, né? Que é sempre bom a gente renovar nossas forças. Amém. Porque muitas vezes a gente está desanimado, acha que só a gente está passando por dificuldade, mas não é. Outras pessoas já passaram, outras pessoas estão passando e algumas ainda irá passar. E nesse momento, nós já falamos de tanta coisa boa, né? Já vimos as crianças cantando, louvando. E vamos falar sobre os dízimos, sobre a oferta. Dar dízimos é reconhecer tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Tudo que a gente tem é de Deus. Ele nos dá, e a gente só tem que retribuir, devolver aquilo que já é dele. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. Ele tem derramado bênçãos na vida de vocês? Amém. A gente tem que devolver aquilo que já é dele. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Quando nós vamos dar nossos dízimos, nossas ofertas, nossos alimentos que a gente traz aqui para a atuação, o kit que as crianças estão arrecadando para o Cara Limpa, tem que ser dado com muita alegria. O dinheiro não é uma coisa má, é neutra, ou seja, com ele podemos fazer coisas boas ou más. Se nós amamos o dinheiro, certamente a gente não ama a Deus. Se você é apegado com dinheiro, é aquele que fala assim, vai fazer falta. Você não ama a Deus, porque você não vai dar aquilo que sobra, você vai dar aquilo que Deus coloca no seu coração, e Ele vai te retribuir com muito mais. Assim, quando somos capazes de entregar para Deus, olha que coisa bonita, parte do nosso dinheiro, estamos confiando nele, e quebrando o poder do dinheiro nas nossas vidas. Vamos quebrar esse poder que o dinheiro tem nas nossas vidas. Vamos estar dando de coração, retribuindo com o coração. E 2 Coríntios 9:7 fala o seguinte: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar. Se você for dar com pesar, não dá não. Dá não, porque Deus não quer nada que você dê com tristeza. Ele quer que você dê com muita alegria. Amém. Ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele ama se você está dando com alegria. Pode ser uma moedinha, mas Ele ama que você dê com alegria. Amém. Então, quem veio preparado para os dízimos, para as ofertas, enquanto nós cantamos, você venha contribuir. O nosso CNPJ, que é lá o nosso Pix, está ali. Você que está em casa, você pode estar dando também. Que Deus vai estar com o coração transbordando, esperando por que você esteja ajudando na obra do Senhor. Amém? Amém. Amém. As crianças. Faltaram 2 falas. Vem, Miguel. Vem, Mateus. Fala. Jesus me ama. Fala mais alto. Jesus me ama. Amém. Miguel. Vem, Miguel. Jesus me ama. Jesus me ama. Amém, irmãos? Maravilhosa graça. É a música que nós vamos terminar cantando. Essa graça que permite que a gente esteja aqui hoje, que a gente vença os desafios que a gente tem na vida. Amém? Sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
És quem traz paz ao caos dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. É o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Glória seja dada a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso, Pai, pela tua presença, Senhor, manifesta aqui no nosso meio, Pai. Pedimos a ti, Senhor, que essa maravilhosa graça nos acompanhe nesta semana, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que o Senhor nos leve em paz, Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.